Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui de desigualdade social. O Brasil está levando aí o 7º lugar como o país mais desigual do mundo. Melhor apenas do que os africanos. É isso, Clemente? É isso, Marilu. Esse é o relatório que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uma organização da ONU, que olha as desigualdades, o desenvolvimento econômico, as características do desenvolvimento econômico em todos os países do mundo, faz um ranking, portanto, compara essas características em um indicador. E o Brasil aparece no relatório de 2017, porque nós estamos falando dos dados de 2017. É provável que esses dados tenham piorado, porque o problema da desigualdade se agrava no Brasil, especialmente em decorrência do desemprego de longa duração. E essa desigualdade aparece no mundo todo, países com um grande nível de desigualdade, como é o caso do Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, ficando somente atrás de alguns poucos países da África do Sul, onde a desigualdade é ainda maior do que no Brasil, mas em relação a outros 180 países, o Brasil tem o pior resultado em termos de desigualdade. Isso significa que nós temos uma extrema concentração de renda e de riqueza e uma amplitude, inclusive com os dados mostrando que vem crescendo o contingente de pessoas, como comentei ontem, que vivem no Brasil na situação de pobreza ou extrema pobreza. Essa desigualdade, ela é fruto de um sistema econômico que gera um volume de riqueza muito alto. O país é uma das maiores economias do planeta, ou seja, estamos entre as 10 maiores economias do planeta e estamos também entre as 10 economias mais desiguais do mundo, o que significa que nós temos uma concentração de renda extremamente elevada. Os 10% mais ricos no Brasil concentram quase 42% de toda a renda, de toda a riqueza gerada na economia brasileira. O 1% mais rico concentra mais de 28% de toda a riqueza gerada aqui na economia brasileira. Portanto, há uma riqueza sendo produzida pelo trabalho, ou seja, o resultado da nossa atividade econômica é a produção de um volume de riqueza bastante expressivo em relação à economia mundial, mas temos nessa produção um processo de concentração de renda e riqueza muito pesado. Para que nós tivéssemos uma situação revertida e, portanto, um processo de desconcentração de renda, de um lado a economia deveria estar claramente orientada para um crescimento econômico com a geração de emprego e o crescimento dos salários, o incremento da produtividade, portanto, a introdução de tecnologia, de novas formas de gestão da produção voltadas para um emprego de qualidade e para o incremento dos salários. De outro lado, uma estrutura tributária progressiva, onde quem ganha mais e quem tem mais riqueza paga mais impostos. No Brasil é o contrário, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. E de outro, as políticas públicas serem claramente orientadas para oferecer educação, saúde, saneamento, transporte coletivo e todos os serviços públicos que deviam ser universais, com acesso gratuito e com qualidade. Ou seja, todos esses elementos estão ausentes ou tem uma carência enorme em termos da sua oferta na economia brasileira. Os empregos rareiam e são de baixa qualidade, com salários muito baixos,
e um desemprego de longa duração de uma economia que, ao produzir muita riqueza, faz essa produção voltar-se para um processo de concentração de renda que gera desigualdade, pobreza, miséria de um lado e uma riqueza extremamente concentrada do outro lado. Portanto, um país que vive uma situação de iniquidade, de desigualdade muito grande, que está materializado nas condições socioeconômicas que vivem a grande maioria da população brasileira. Clemente, Marilu. como você falou, o Brasil tem 1%, né, dos mais ricos, tem as riquezas de 28,3%. Quer dizer, quase um terço está na mão de 1% apenas dos mais ricos. E o que chama a atenção é que o Brasil, nessa questão, nesse quesito de concentração de renda, está em segundo lugar, perdendo só para o Catar. Como é que a gente vai conseguir um desenvolvimento no país com esse nível de concentração, hein, Clemente? Exatamente. Um dos principais entraves para o crescimento econômico e para o desenvolvimento, que significa um crescimento da atividade econômica, gerando distribuição de renda e de riqueza, é justamente o grave nível de desigualdade. Como eu comentei ontem, a CEPAL tem inclusive uma diretriz bem interessante que é crescer para igualar, ou seja, gerar um crescimento para produzir igualdade, e a produção de igualdade é, na verdade, um requisito essencial para sustentar o crescimento. O que a CEPAL diz, a Comissão Econômica para a América Latina, é justamente que uma estratégia de crescimento deve estar orientada para a produção de igualdade, o que significa atuar de forma incisiva, direta, com muito vigor nesse processo de concentração. No caso brasileiro, por exemplo, a produção e a geração de uma reforma tributária que faça uma tributação muito pesada sobre a riqueza, sobre as grandes fortunas, os grandes patrimônios, as grandes rendas, deveria ser uma orientação básica para que o país gerasse, de um lado, condições para o Estado financiar atividades produtivas que gerem empregos de qualidade, que promovam processos que estruturem políticas públicas universais de qualidade. Tudo isso elementos que fazem muita falta para que a nossa economia seja capaz de reverter esse quadro que exige uma atuação de longo prazo, contínua e com muito vigor para que essa desigualdade seja enfrentada e superada. Outra desigualdade em relação de gênero, né, Clemente? A gente tem aqui as mulheres brasileiras estudam mais, mas ganham, né, uma renda menor, 41,5% de renda menor que os homens. Também essa é uma questão que vai também atravancar o desenvolvimento brasileiro, né, Clemente? Sem dúvida. Exato, as desigualdades, Marilu, elas estão materializadas em múltiplas dimensões entre homens e mulheres, como você falou, entre negros e não negros. Portanto, os negros têm uma situação muito desigual e quando juntamos essa característica de negros e mulheres como uma unidade, as mulheres negras ainda têm uma desigualdade superior em relação às mulheres brancas. Se nós considerarmos, por exemplo, dos jovens, as meninas negras jovens, portanto, que estão iniciando o mundo do trabalho, no geral, começam no mundo do trabalho em situação de desigualdade muito maior do que os homens brancos, por exemplo. Se nós olharmos em termos de região, a região sul tem uma situação econômica muito mais favorável e a região sudeste mais ainda do que, por exemplo, a região nordeste ou norte, ou seja, nas cidades, mesma coisa, tem regiões muito ricas e desenvolvidas com regiões extremamente pobres, ou seja, a desigualdade se materializa em múltiplas dimensões e todas elas precisam de uma articulação para ser enfrentada, políticas públicas direcionadas e intencionalmente voltadas para enfrentar o problema da desigualdade. Muito bem, Clemente. A gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Um abraço. Até Até mais. amanhã. Até amanhã. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.